Olha só, seja muito bem-vindo aqui na nossa programação. Eu sou o Lohan Menezes e nós estamos entrando na sua casa com mais um programa no ar. Esse programa que é tão especial na tarde dos dias da semana, né? De segunda a sexta-feira, aqui pela ISTV para você. Você que nos assiste, você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Quero agradecer por entrar na sua casa mais uma vez e também pedir para você seguir a gente nas redes sociais, lá no @ISTV Digital. Tenho para você os programas anteriores, mais informações que você encontra da nossa programação, sendo de séries, filmes e desenhos, que você tem junto. É só você mirar o seu celular, nosso QR Code aqui do lado, que vai abrir uma lista. Lá tem Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, onde você encontra tudo isso da maneira mais rápida e prática para que você possa seguir, curtir, compartilhar, passar para os amigos. Quando você compartilha, você leva a nossa programação para aquele que você conhece, né? E quanto mais gente, melhor. E também é muito melhor ter você aqui com a gente, baixando o aplicativo do ISTV Play, hein? Baixe, o aplicativo é gratuito, porém tem uma assinatura de R$ 4,99 por mês. R$ 4,99 por mês para você, sendo que os 7 primeiros dias são de graça. Bom, hoje o programa tá cheio, hein, Léo? Hoje o programa tá cheio e eu quero começar com você, lembrando você o seguinte: você vê os atores da Globo, os atores da Malhação, e parece que eles ganham bem, né? Mas tá rolando aí um buchicho, tá rolando um bafafá daqueles que os atores Irã Malfitano, de 40 anos, e o Lúcio Mauro Filho, de 48, causaram uma surpresa nas últimas semanas ao revelarem os seus salários de quando eram funcionários da TV Globo, lá no começo dos anos 2000. Entretanto, é um erro considerar os valores baixos, visto que existem diferenças de realidades na situação econômica do Brasil. Aí, ô Léo, vamos colocar aqui, que aí depois eu falo dessa diferença, tá? Vamos colocar o primeiro VT, que é do Irã Malfitano falando sobre o salário dele. Olha só. E Chay, quantos seguidores você tem no Instagram? 300. 300? Você sabe quanto eu tenho? 90. 94. Isso que você faz novela, né? E por isso mesmo, quem faz novela há 20 anos no país sou eu. Eu tenho 3 gerações de pessoas que me conhecem. Então você fala. 3 gerações. E mesmo assim eu não tenho muito seguidor. Porque você não trabalhou. E não é isso, tem gente que não trabalhou e tem muito mais. Só que para mim as coisas são orgânicas. Eu nunca comprei, nunca... Não. Quem me segue ali é porque gosta de ver as coisas que eu posto, mesmo que eu não trabalhe em cima. Sei. Eu posto foto borrada, eu posto foto com a minha filha o tempo inteiro. Não é foto de bonitinho vendendo marca, lá vendendo camisa. Assim. Não, encostado num carro mostrando a marca. Eu não sou assim. E de repente eu deveria ser, porque se eu fosse desse jeito, eu não tinha que ter dirigido o carro de aplicativo. Sim. Por quê? Porque quando eu conversei com o Alex e ele falou: eu estou falando com o Irã Malfitano. Eu falei: ah, é? Então senta aí. Quando eu fiz protagonista há 20 anos atrás da Malhação, o meu salário era de R$ 1.800. Aí coloca o segundo vídeo, Léo. Poxa, eu ganhava R$ 1.200 no Zorra. Puta, jura? Meu pai até brigou comigo quando eu fechei. Quanto que tu pediste? Peraí, falei, não quando já estava estourado ali com o Jorge Dória. Com o Jorge Dória? É, porque o que acontece é o seguinte, eu queria ir morar com Cíntia, e Cíntia ganhava o dinheiro ali do boates, Ricardo Amaral, tal, e tudo, não sei o quê, mas não era carteira assinada era eu. E aí pra gente alugar um apartamento, aquele negócio de fiador e tal, alguém tem que estar trabalhando. Tem que ter um emprego. Aí, pô, eu falei, quer saber, eu vou assinar aqui. Aí os caras, pô, a gente só tem 1.200. Eu falei, tudo bem. Meu irmão, quando eu contei pro papai, ele... Aí, olha só o que acontece. Nessa situação, são dos anos 2001 e 2003, tá? Só pra gente poder ter uma noção, Pode encher a tela se quiser, viu, Léo? Só pra gente ter uma noção do que é o salário que eles estão comentando, tá? Ou seja, há 20 anos atrás, o salário de R$ 1.800 que o Irã Malfitano falou no vídeo
ele equivale hoje a R$ 5.756,23, corrigido pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços a Consumidor Amplo e o principal medidor oficial da inflação. Já o pagamento de R$ 1.200 feito pela TV Globo ao Lúcio Mauro Filho significa um vencimento mensal na casa de R$ 3.837,49 nos tempos atuais. Só que vamos lá, 2001 e 2003, o salário mínimo ele era R$ 151. E aí em 2003 ele se tornou R$ 240. Para aquela época, eles estavam tirando muito a mais do que o salário mínimo. Se a gente for parar para analisar, em 2000 eles estavam tirando já mais de 10 vezes mais do que eles estavam ganhando de salário mínimo, do que o povo estava ganhando de salário mínimo. Eu vou usar um exemplo aqui pelo que eu ganhei no meu primeiro emprego. Em 2006, eu tirava R$ 348 por mês. E se a gente for analisar isso daí que ele falou, o Lúcio Mauro, que tirava R$ 1.200, né? E hoje, analisando, está R$ 3.837. Esse valor de R$ 3.837, para tirar uma casa, ele também não conseguiria utilizar como fiador, como nada, né? Então, nessa situação aí, vale lembrar que eles, mesmo assim, eles estavam tirando muito mais, né, do que um salário mínimo, Bom, vamos continuar o nosso programa, Léo? Vamos continuar com o programa para você que gosta da Débora Seco. Débora Seco, ela tá aparecendo muito aqui no programa, né? Tá virando notícia sempre a Débora Seco. A Débora Seco, ela disse ter negado uma quantia de R$ 10 milhões por uma noite. Débora Seco, conhecida por atuar em produções, de telenovelas, né? Ela recebeu uma proposta de R$ 10 milhões para passar a noite com um pretendente, porém ela negou. Abre aspas, nunca vai acontecer. Fiquei incomodada porque não estou à venda e alguém pensar nessa possibilidade me ofende um pouco, fecha aspas. Declarou ela ao programa Alta Definição, que tem temática sexual e é exibido em Portugal. Durante sua participação, a atriz falou sobre seus relacionamentos e alegou que já passou por alguns homens abusivos. Abre aspas, fui traída por todos os meus namorados. Em todos os relacionamentos, eu descobri todos os homens não são bons de trair. Talvez porque eu seja uma pessoa pública e as coisas chegam até mim muito mais fácil. Eu tenho jornalistas fofoqueiros que me ligam e me contavam tudo. Tenho prints de conversas. Eu entrava no meu carro de manhã e tinha nota de compra de preservativo durante a madrugada. Homens fazendo o que sabem fazer de melhor. Fecha aspas, relembrou ela. Gente, 10 milhões de reais, Léo. 10 milhões de reais. Eu, se me desse 100 reais, eu já tava indo já. Olha, tem aquele ditado, né? Fiz de graça e ainda disse te amo, né? Mas é complicado, né? 10 milhões é muito dinheiro, Mas nessa situação, a Débora Seco, ela tá se expondo muito novamente, ela tá voltando muito à tona nas entrevistas, nos programas, e sempre com as entrevistas, sempre com as perguntas nesse cunho, né? Eu ainda não consegui entender o que estão querendo fazer com a imagem da Débora Seco. Não sei se querem trazer ela para mais próximo das redes sociais, do TikTok, do YouTube, não sei. Tentar rejuvenescer a imagem da Débora Seco, não sei. Por quê? Porque estão fazendo uma imagem da Débora Seco, estão trazendo uma Débora Seco mais popular entre a juventude. Não sei se isso tem a ver, mas que ela está se expondo muito em cima desses assuntos do passado, ela está, né? Não sei se é para viralizar, se é para causar, não sei, mas está se expondo.
Ô, Léo, eu vou pro intervalo beber uma água rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais programa no ar pra você aqui pela Yes TV. A série A Feiticeira, que mostra Samantha, a protagonista, e um homem mortal comum vivendo uma típica história de um casal suburbano americano, é uma das mais aplaudidas e consagradas de todos os tempos. A série se tornou a segunda atração mais vista nos Estados Unidos em seu ano de estreia e a mais longa série televisiva com temática sobrenatural durante os anos 70. Os feitiços de Samantha não usavam efeitos especiais. É claro, a tecnologia era limitada para uma série da década de 60. A maioria das magias da protagonista eram realizadas de forma manual, com a ajuda de assistentes de palco. E não podemos deixar de esquecer da famosa mexidinha do nariz, que se tornou marca registrada da personagem protagonista. Se você quiser se encantar e se deixar enfeitiçar por essa história, acompanhe a programação da Yes TV. Sucesso dos anos 80 e 90, Anos Incríveis é uma série americana criada por Carol Black e Neil Marlins, que conta com 6 temporadas e 115 episódios. A série introduz as questões sociais e acontecimentos históricos que aconteceram no final dos anos 60 e início dos anos 70, através da perspectiva do personagem Kevin Arnold, protagonizado por Fred Savage. Ele conta descrevendo a passagem da infância para a adolescência de uma forma exata, várias situações familiares e outras questões relacionadas à época. Ficou curioso? Então fique ligado na Yes TV e não perca nenhum episódio. Batman. Sucesso! Você sabia? Criado por William Dozier, Batman está desde a década de 60 protegendo Gotham e batendo de frente com uma infinidade de vilões ao lado do seu fiel companheiro Robin. Exibida entre 1966 e 1968, Batman e Robin foi uma série de muito sucesso, contando também com diversos vilões que mudavam a cada semana na série. Eram tantos vilões que os produtores criaram a participação na janela, quando tudo que o ator tinha de fazer era colocar a cabeça para fora da janela e dizer algo quando Batman e Robin passavam escalando um prédio. Ficou curioso para saber como era a série tantos anos atrás? Então acompanhe aqui na Yes TV. O que você faria se encontrasse um gênio capaz de realizar todos os seus desejos? E se esse gênio se apaixonasse loucamente por você a ponto de morrer de ciúmes e atrapalhar muito cada vez que tentasse te ajudar? Criada por Sidney Sheldon, Ginny é um Gênio é uma série que foi exibida entre os anos de 1965 e 1970 e conta um pouco dessa gênia sapeca que tem sua lâmpada encontrada por um astronauta e a partir daí sua história durou 5 temporadas através de 139 episódios. Acompanhe as peripécias de Ginny é um Gênio só aqui na Yes TV. Mulher Maravilha. Protagonizada por Linda Carter e baseada na personagem das histórias em quadrinhos da DC Comics, Mulher Maravilha é uma série que foi produzida entre 1975 e 1979 e atingiu imenso sucesso. Escrita por Douglas S. Kramer e Stanley Ralph Ross, a série mostra um pouco da origem da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial na Ilha Paraíso, localizada no centro do Triângulo das Bermudas. A Mulher Maravilha é uma super-heroína de origem grego-romana e alter ego de Diana, a princesa das Amazonas de Temícera. Ela foi a primeira heroína da DC Comics e com o Cinturão do Poder, os famosos braceletes protetores e o laço mágico dourado que tem o poder de fazer dizer a verdade às pessoas por ele envolvidas, ela ainda faz muito sucesso aqui nas telas da Yes TV. Você sabia? Criado por William Hanna e Joseph Barbera, a animação que retrata o cotidiano de uma família de classe média da Idade da Pedra, os Flintstones, teve sua primeira aparição no dia 30 de setembro de 1960 e apenas um ano depois foi a primeira animação a ser indicada ao Emmy de melhor série cômica.
Os primeiros episódios eram em preto e branco e ao longo dos anos ganharam cores. Inicialmente o desenho era voltado para o público adulto e somente na terceira temporada, após o nascimento de Pedrita, que os episódios passaram a ser para toda a família. Os Flintstones tiveram 166 episódios que foram divididos em 6 temporadas, levando a ser o primeiro desenho a ficar mais tempo sendo exibido continuamente na televisão e sendo este fenômeno que você pode conferir nas manhãs da Yes TV Kids. Olha só, nessa quinta-feira gostosa, nós estamos retornando com o nosso programa. E olha, imagina você ter uma dívida que já pendura há 24 anos. Essa atriz, a atriz Carolina Casting, Carolina Casting, ela tem uma dívida, né? Ela tinha uma dívida que ao longo do imbróglio da TV brasileira, ela teve um fim no último mês, né? Após 24 anos. A atriz Carolina Casting conseguiu receber o pagamento por ter protagonizado a novela Brida, de 1998, a última trama produzida pela extinta TV Manchete. E foi a pá de cal para sua falência. Após vitória judicial, a atriz obrigou a Rede TV a fazer o depósito e a emissora de Osasco admite o pagamento. Em 99, Carolina direcionou a sua parte da ação para Amilcar Idalevo Júnior, sócio majoritário da Rede TV. O caso foi julgado em 3 vezes, 2002, 2011 e 2018. Em todas elas, Carolina teve ganho de causa. Após pedir esclarecimentos diversas vezes, o que arrastou o caso durante mais de 2 décadas, a Rede TV não teve outra alternativa e fez o pagamento no fim de junho deste ano. Abre aspas, as dívidas que pertencem à extinta TV Manchete e à Rede TV foi compelida a pagar e serão cobradas regressivamente da massa falida da TV Manchete. Uma vez que temos uma decisão transitada em julgado no STF, declarando que não somos sucessores. Ou seja, qualquer dívida da extinta TV Manchete, trabalhista, tributária ou cível, não é de responsabilidade da Rede TV. Fecha aspas, diz a TV em comunicado. Porém, foi feita toda uma análise onde diz que antes da TV Manchete falir, os donos da Rede TV já estavam conduzindo a TV Manchete, né? E aí depois disso que eles passaram para o nome deles, se tornando Rede TV. É uma confusão que aconteceu ali entre eles, mas que a Rede TV pegou todas as dívidas e processos que a TV Manchete tinha e ela está tendo que se virar para pagar. Por isso que teve muitas crises lá atrás da Rede TV. E aí, Léo, eu coloquei o VTzinho 2 para a gente complementar essa notícia, porque o que acontece? Todo mundo está vendo essa notícia, mas não sabe do que se trata essa briga, né? Não sabe, às vezes porque não era da época, às vezes porque não recorda, ou às vezes porque nem chegou essa notícia ao telespectador. Mas a novela Brida, ela foi baseada no best-seller, de Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, e que vendeu 5 milhões de exemplares em todo o mundo. O consagrado autor liberou os direitos da trama por conta da amizade que tinha com Walter Avancini, né? que faleceu em 2001. O diretor da dramaturgia da Manchete na época, ele era diretor de dramaturgia, né? Mesmo em dificuldades financeiras, a Manchete foi faraônica com Brida. Tamanha a aposta em seus sucessos, né? Ela bancou, para vocês terem uma ideia, ela bancou uma viagem para a Irlanda com 18 pessoas na equipe, entre atores e produção, para a gravação do passado da personagem título. Essas gravações foram exibidas apenas durante 12 minutos no primeiro capítulo.
Porém, naquela época, nos anos 90, era muito normal as empresas, as emissoras fazerem, vocês estão vendo aí imagens da novela, viu? Imagens do último capítulo da novela. Fazerem contratos de risco, né? E o que eles fizeram? A novela, ela tinha que dar 5 pontos. A meta era dar 10. Mas o contrato de risco, ela tinha que dar 5 pontos. Caso não desse, o patrocinador não precisaria pagar pelo anúncio. Ou seja, eles seriam veiculados de graça nos intervalos da novela. Em época de crise como aquela, contratos de risco eram normais na TV. Mas isso daí que a Manchete fez foi um suicídio, né? Como a novela não passava da casa dos 3 pontos e em muitos dias dava apenas 1 ponto, Walter Avancini tentou salvar a produção. Já no capítulo 14, ele mandou o roteiro e aí saiu Jaime Camargo e entraram Sônia Mota e Angélica Lopes. A justificativa era transformar a trama em algo mais próximo do universo feminino. Aí, em agosto, dia 17 de agosto a 11 de setembro, Brida era exibida em 2 horários, às 19 e às 22 horas. Porém, em 15 de outubro de 1998, os estúdios onde as gravações ocorriam no Rio de Janeiro foram desativados. 2 dias depois, atores e produtores da novela fizeram um protesto com funcionários da Manchete para denunciar o caos da emissora. Em 23 de outubro, o último capítulo da novela foi exibido. O elenco, que se recusou a gravar um final às pressas, já que sequer havia recebido por qualquer mês de trabalho desde que a novela havia estreado. Foram ao ar só 54 capítulos da novela. Só 54 capítulos. Aí coube ao autor Eloy de Castro contar o fim do folhetim. Aí eu trouxe para vocês o trechinho final do último capítulo. Olha só, Léo. Deve haver algum engano. Por quê? Esses papéis estão em branco. Ninguém pode fugir do seu destino. Todos os personagens caminharam na direção do seu. Mercedes descobre o mau uso que Ed fazia do esoterismo, explorando a crendice alheia. Como vingança, prepara uma poção mágica que deixa Ed por muito tempo sem fazer uso de seu poderoso instrumento de sedução. O castigo serviu de lição. Ed pede perdão a Mercedes, que acaba devolvendo a liberdade ao conquistador inveterado. Ed reabre a Casa da Felicidade e descobre que será o pai dos filhos de todas as mulheres que passaram por lá. Rapaz, foi isso que foi feito no último capítulo da novela. E aí, eu digo pra você o seguinte, isso era muito normal ser feito nas novelas. Tanto que o SBT, ele já encerrou séries dessa forma, com Lombardi narrando os últimos capítulos da série. Por quê? Porque foi bloqueado, foi cancelado. E nesse caso, a Manchete, ela já estava na beira da falência já. Se essa novela desse certo, seria um respiro para a Manchete, né? Mas ela investiu, ela tirou do bolso. Sabe aquele ditado que dizem que você está devendo e luxando? Então, a Manchete achou que podia fazer uma novela, uma baita de uma novela, sem ter um dinheiro no bolso, sem ter dinheiro no caixa. Faliu, não pagou ninguém e quem está tendo que se responsabilizar por isso é a Rede TV. Ela que teve, a Manchete que teve o sucesso como Pantanal, achou que tudo seria sucesso, mas é como o SBT sempre fala, o Silvio Santos sempre fala, que ganhar da Globo é o cometa Halley, né? Pode ser hoje e amanhã a gente não sabe. Mas nesse caso aí a Manchete, ela investiu o que não tinha e não ganhou o que merecia, né? Então com isso, e ela tinha autonomia total na história, ela pegou a autorização para fazer o que quisesse com essa história, né? É triste o fim da Manchete, que foi uma emissora pioneira, uma emissora que investia, que arriscou demais, caiu do cavalo. Gente, para encerrar nosso programa de hoje, o Roger,
ele fez uma entrevista, o Roger ele fez uma entrevista, né? O Roger Tuquete, eu tô dizendo pra vocês. Roger Tuquete, que é o cara que sempre faz as exclusivas com o Silvio Santos. Ele fez uma entrevista exclusiva com o Silvio Santos e o Silvio Santos disse que a Patrícia Bravanel vai fazer uma festa pela saída da Eliana do SBT. Olha só esse trechinho. Há muitas histórias que saem na mídia. Uma delas, todo mundo tá preocupado, saída de Eliana. Que história é essa, Silvio? Saída de quem? De Eliana do SBT. Quem vai sair do SBT? E sai na mídia, eu não acredito. Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa na casa dela. Já convidou até 100 convidados. Olha que chique. Tá vendo? Esse encontro é um encontro de milhões, Silvio Santos. Abraço pro Prazer em vê-lo. Sucesso pra você. Que você receba um aumento de ordenado. Não esperava ser recebido dessa forma como vocês me receberam. Vocês são muito legais. Grande Roger Tuquete, do canal Intervenção, ele que sempre consegue as melhores exclusivas com o Silvio Santos, e ele trouxe daí, o Silvio Santos sempre falou isso, né? Sempre falou isso, que a Patrícia tá esperando a Eliana sair para que ela possa investir no programa dela, mas ó, eu vou ser bem sincero para você, se a Eliana sair, o melhor nome hoje do SBT é Patrícia Bravanel. Porque o programa que ela está apresentando do Silvio Santos, com as mudanças que ocorreram, tá muito, mas muito melhor do que a Eliana, que pega ao mesmo tempo 4 horas de programa e só apresenta 2 pautas, né? Então é preciso investir ali, é preciso investir naquele programa, não só naquele programa, vale lembrar, né? Tem muitos outros que tem que ser investidos sim, para poder ser um programa concorrido, um programa concorrente, um programa gostoso de fazer e de se assistir. Mas parabéns, Roger! Parabéns para quem assistiu a matéria, para quem assistiu a entrevista. O Silvio Santos reconhece quem é o Roger e a gente que é do meio, a gente que conhece o que é trabalhar com comunicação e que é fã do Silvio Santos, ser reconhecido por ele é sensacional. E é sensacional porque eu encerro o nosso programa de hoje prometendo voltar amanhã, sexta-feira amanhã, hein, Léo? Amanhã tem entrevista especial, amanhã tem vídeos da internet. O melhor programa da sua sexta-feira começa aqui com a gente no ar pra você. Gente, um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!